Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o irmão do Steven. Eu estou pegando um espacinho emprestado aqui no canal dele porque ele me pediu para fazer um estudo sobre essa época que a gente está passando, desse vírus, todo esse problema, né? Então vamos lá. A gente vai ler e estudar um pouquinho em Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8. Então, se você quiser abrir na sua Bíblia, se não quiser, não tem problema, porque o editor vai colocar aí na tela, tá? Então vamos lá, a versão que eu estou usando é a NVT. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, Jesus disse, no caso, para os discípulos: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então eu gostaria de dar uma comentada bem breve sobre esse capítulo que a gente leu, né? Em primeiro lugar, a gente deve pensar qual que é a lição que a gente tira disso que Jesus estava falando para os discípulos. Qual que é a mensagem, a moral da história que Jesus estava querendo passar para eles, né? Em primeiro lugar, a gente, lendo aqui no versículo 1 do capítulo 18, a gente fala, em uma outra versão aqui da minha Bíblia, que Jesus contou uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar. Duas coisas: orar sempre e sem jamais desanimar. Então, essa parábola vai falar sobre oração. Jesus está querendo falar com a gente sobre oração. E qual que é a moral da história dessa parábola aí? O que Jesus quis dizer? Ele explica isso nos versículos 6 e 7, quando ele fala: disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ou seja, simplificando, o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola sobre oração? Ele estava querendo dizer: olha, aprendam uma coisa com essa historinha que eu contei para vocês. Ele estava dizendo: existia um juiz injusto e esse juiz era corrupto, tal, e uma mulher, ela estava precisando de alguma coisa, a gente não sabe o que, e ela sempre insistia com esse juiz, que esse juiz ajudasse ela, né, que fizesse justiça. Mas por esse juiz ser um juiz mau, ele não fazia justiça para essa mulher. Porém, de tanto esse juiz, de tanto essa mulher ficar insistindo todo dia ali, talvez com o juiz: olha, você lembra daquilo lá que eu te pedi? Olha, você lembra daquilo lá que eu te pedi? De tanto ela insistir em importunar ele falou assim: nossa, essa mulher está me irritando. É melhor mesmo eu não concordando, é melhor eu fazer aquilo que ela quer para ela ficar sossegada e ela não ficar vindo aqui na minha casa, no lugar que eu tô, para me irritar, né? Então Jesus estava passando uma lição. Olha, esse juiz, ele era um juiz mau. Se esse juiz mau, chegou uma hora que ele soube fazer o bem para aquela mulher, que ele soube fazer a justiça para aquela mulher que ela tanto precisava, Deus também não vai fazer a justiça, Deus também não vai fazer as coisas boas que a gente pede para Ele? Aí Jesus responde que sim, Deus ele vai fazer as coisas boas para a gente, né? Se a gente pedir para Ele, Ele vai fazer as coisas boas para a gente. Porque diferente daquele juiz, Deus ele não é mau, Deus ele não é injusto, Deus ele é justo, ele é bom, ele é melhor do que qualquer pessoa que existe no planeta Terra, ele é mais bom do que todos, se é que a gente pode usar essa expressão. Deus
ele é perfeito, né? Ele é misericordioso, ele tem misericórdia da gente se a gente clamar para ele. Deus, ele tem graça também. O que que significa graça? Graça significa uma coisa que nós não merecemos e Deus dá essa coisa pra gente. Misericórdia, o que que significa misericórdia? Uma coisa que a gente merece, mas a gente pede para Deus e ele não dá aquele castigo pra gente. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é amoroso e, como eu já falei também, né, Deus é bom. Então, a lição que Jesus está passando é isso. O juiz, que era mau, ele soube fazer o bem para aquela viúva. De tanto essa mulher, ela insistir com ele. E Deus, ele também vai fazer o bem para a gente. Só que daí tem uma condição, né? Como que Deus vai fazer o bem para a gente? Ele fala aqui no versículo 7. Deus fará justiça, né, aqueles que clamam de dia e de noite. Ou seja, como a gente viu lá no começo desse capítulo, fala orar sempre, sem jamais desanimar. Então, orar sempre, constante, todo dia, todo momento que você puder. Não precisa ser uma oração de 2 horas, pode ser uma oração simples, pode ser enquanto você está andando. Se você tiver a oportunidade de você se reunir com o seu pessoal, né, que nem essa época a gente está em uma quarentena, né, provavelmente o pessoal está isolado com a família. Se você tiver essa oportunidade de reunir todo mundo e orar e pedir sobre essa situação, melhor ainda. Se você não puder, tudo bem também, você faz na simplicidade do seu jeito. Mas é preciso fazer que nem essa mulher, ser insistente, continuar constantemente, né? Continuar constantemente, seguir orando constantemente, né? E então é isso que Jesus estava querendo dizer. Aqueles que clamam de dia e de noite, ou seja, a primeira lição aqui que ele está falando é o orar sempre. Então vamos lá. Só uma observação sobre essa parábola, essa passagem aí que a gente leu. Essa parábola está meio que falando de justiça, né? Porque a viúva queria que fosse feita a justiça. Mas a gente pode trazer essa parábola para o dia de hoje para a gente? Pode sim, porque apesar dela estar falando desse assunto, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Essa epidemia, pandemia, sei lá como você quer chamar, esse vírus, esse problema, ele não é uma injustiça que está vindo para a gente, porque de alguma forma Deus permitiu ele. Ou Deus permitiu, ou ele mandou com algum propósito. Ou para a gente buscar mais ele, eu não sei. Ou talvez para a gente se arrepender mais, ou como uma forma de castigo, porque a maldade das pessoas está se multiplicando cada vez mais. A gente não sabe. Porém, não é uma injustiça isso que Deus fez com a gente. Então a gente pode pensar nessa parábola. Diante de tudo isso que a gente já falou um pouquinho aqui, a gente pode pensar. Mas então a gente pode pedir para Deus mudar essa situação, mesmo que isso que Deus está fazendo é uma coisa justa? A gente pode pedir, porque a Bíblia fala que a gente pode clamar por misericórdia. A gente pode clamar para Deus mudar a situação, mesmo que seja uma situação que Ele mesmo deu. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de situações, de castigos que Deus deu, e por amor ao povo dele, por amor àqueles que clamaram, Deus mudou a situação, ou Ele até abreviou a situação. Pode ser que seja necessário a gente passar por esse vírus, mas se a gente clamar, se a gente orar, pode ser que essa situação passe mais rápido, ela se abrevie. Então é aí que está, como se diz, aí que está a função da oração. É por isso que a gente deve orar. E essa passagem também se aplica para o dia de hoje. Lógico que a gente não está falando de justiça, porque Deus não está sendo injusto, mas se aplica no sentido de oração, que a gente deve orar sempre e sem jamais desanimar, do mesmo jeito que está escrito nessa passagem. Bom, agora vamos para outro ponto. Jesus fala assim, né, que Deus vai fazer a justiça, ou seja, que Deus vai mudar a situação se a gente clamar. Deus vai mudar a situação se a gente clamar, Jesus fala isso. Porém, ele coloca uma condição, né? Ele fala assim, aqueles que clamam de dia e de noite, versículo 7.
Ou seja, isso significa constantemente. É o que falou lá no começo. Vocês lembram do primeiro versículo que fala orar sempre? Então é constantemente. Nessa época, provavelmente você está em casa, se você está seguindo a recomendação que o pessoal está pedindo, você está em quarentena, você está evitando sair de casa e você está ficando com a sua família lá, tal. Que tal você aproveitar um pouco esse tempo para você reunir a sua família e vocês orarem sobre isso? Vocês se reunirem e pedirem para Deus, ó Deus, dá sabedoria para aquelas pessoas que são nossos governantes, que vão agir contra esse vírus que está chegando aqui no país. Ó Senhor, não deixe que a nossa família seja infectada. Se a gente também for infectado, não permita que a gente espalhe para outros, mas faça com que a gente seja curado. Né? Então, orar sobre isso, orar, falar várias coisas, se reunir um pouco, falar um pouco sobre a Bíblia, é uma coisa positiva que a gente pode fazer nesse dia. Então aqui fala clamar dia e noite, ou seja, constantemente. Então a primeira lição que Jesus está passando para a gente é isso, orar sempre, ou seja, constantemente. Lembra da insistência da mulher? Ela ficava insistindo, então a gente tem que ficar insistindo com Deus. Ele já sabe o que a gente quer, mas a gente tem que ficar lá, batendo na porta dele. Bom, é interessante também a resposta de Jesus, porque Jesus ele respondeu essa questão da própria parábola, ele mesmo explicou o que ele estava querendo dizer no versículo 6, 7 e 8. E no versículo 8, ou melhor, no versículo 7, ele fala assim: Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que os faça esperar. Ele mesmo responde a pergunta dele, fala assim: digo-vos que depressa lhes farás justiça. Ou seja, Jesus poderia ter respondido a própria pergunta dele simplesmente afirmativamente. Ele simplesmente poderia ter respondido sim, Deus vai fazer. O que vocês pedirem para ele, o que vocês clamarem para ele em oração, ele vai fazer. Só que Jesus não fala só isso, é interessante essa palavra, depressa. Deus fala que se a gente insistir como aquela mulher constantemente, insistentemente, ele vai ouvir as nossas orações e depressa. Ainda que a gente acha que está demorando um pouco, se a gente ser insistente, se um país inteiro, se um povo inteiro ser insistente, ele vai ouvir depressa. E é por isso que é importante a resposta aqui, essa palavra que Jesus fala, depressa. Bom, então a gente já viu uma lição que Jesus estava querendo passar. Oração constante. A segunda lição é oração sem desanimar. Ele fala aqui, já no versículo 1, sem jamais desanimar, né? Então, o que significa sem eu desanimar? Significa que a gente tem que continuar e que a gente tem que ter esperança. Por mais que as coisas pareçam que estão ruins, tal, a gente precisa ter esperança. Isso é o sem desanimar. Em terceiro lugar, Jesus ele fala aqui na oração sobre exercitar a fé. Se a gente tem a fé, mas a gente não faz nada, será que a gente tem fé realmente? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Né? Ele fala aqui, o terceiro ponto é sobre exercitar a fé. Ou seja, depois, na passagem logo em seguida dessa que eu acabei de ler, ainda no versículo 8, no final do versículo 8 ele fala: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, o que é o Filho do Homem? O Filho do Homem, Jesus, ele está se referindo a si mesmo. Ele está falando dele mesmo. Esse é um título que Jesus costumava usar para falar dele. Né? Então, ele está falando, quando eu voltar para a terra na minha segunda vinda, que é o que a gente está esperando, será que eu vou achar fé na terra? Então, ele está falando para os discípulos, será que vocês estão tendo fé? Será que o povo, quando eu voltar, vai estar exercitando a fé? Então, esse é o nosso terceiro ponto. Ele está falando, como várias vezes ele falou para os discípulos sobre fé, né? Ele está falando também sobre exercitar a fé. Um exemplo que a gente tem nessa passagem é quando Jesus acalma a tempestade. Uma passagem muito conhecida, né? O povo geralmente prega sobre essa passagem, olhando pelo lado, falando que Jesus estava no barco, tal, né? E não está errado. Mas tem uma parte muito importante que a gente vê em Lucas 8, se você quiser conferir essa passagem depois, que quando Jesus acalma a tempestade, assim
que ele acorda e acalma a tempestade, a primeira coisa que ele fala para eles é: onde está a fé de vocês? Então, quer dizer, foi uma resposta meio seca, né? Então, eu acho que Jesus ali ele estava querendo passar uma lição para os discípulos. Ele estava passando: ó, vai chegar um dia que eu não vou estar mais com vocês e eu estou tentando treinar vocês para vocês exercitarem a fé de vocês. É a mesma coisa que ele está falando no fim desse capítulo. Ele termina a fala dele com uma pergunta para também deixar aquilo na cabeça dos discípulos dele, né? Que é: quando porém vier o Filho do Homem, quando eu voltar na minha segunda vinda, né? Vou achar fé na terra? Será que as pessoas vão ter fé? Então é isso que ele está querendo dizer. Essas três coisas: oração constante, vamos recapitular, que é a insistência. O segundo, sem desanimar, que é a esperança. E o terceiro, o exercitar a fé. Ok? Então, guarde esses 3 pontos dessa lição sobre oração. Leia lá na sua casa, Lucas 18, essa outra passagem que eu falei sobre Lucas 8, você vai ver ali o versículo exato que fala sobre a tempestade, é o versículo a partir do 22. E siga as coisas que a gente tentou aconselhar um pouco nesse vídeo sobre esses tempos, né? É um tempo que a igreja ela precisa estar orando. Se a igreja clamar no Brasil, no mundo, eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes, ok? Então eu espero que essa mensagem tenha sido boa para vocês, né? Que vocês consigam mastigar isso, ficar pensando nisso durante o seu dia e que vocês consigam colocar em prática, tá bom? Então, Deus abençoe vocês.